E voltamos com mais um bloco do programa Utilidade Pública. Se você perdeu o primeiro bloco dessa edição, já sabe, vai lá no YouTube, canal Dânia Matos, e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, entrevistas, dicas completas. Você pode assistir quantas vezes quiser e, claro, compartilhar. O assunto agora são os cuidados depois de você passar por um procedimento cirúrgico, a importância de você seguir ali, passo a passo, todas as recomendações, tá? Até para evitar que você fique com algum problema depois daquela cirurgia ou tenha que refazer todo o procedimento. Sobre os cuidados pós-operatórios, a gente conversa a partir de agora com o doutor Daniel Machado. Bem-vindo de volta ao programa Utilidade Pública. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado para todo mundo que está em casa, que é um prazer estar com vocês. A gente hoje tem uma missão que não é fácil. A gente vai falar de pós-operatório, quando a gente está falando de pós-operatório, a gente pensa assim, tá, de qual cirurgia? São tantas cirurgias, são tantos procedimentos, né? Exatamente. Vai ser difícil, é uma missão difícil. Mas vamos por partes que a gente consegue. Vamos falar da abdominoplastia. Cuidados pós-operatórios, porque é uma cirurgia bastante indicada. É uma cirurgia bastante indicada, uma das que as pacientes mais fazem, inclusive uma das cirurgias que tem o resultado mais impactante na vida da pessoa, porque é capaz de dar cintura para a paciente, resolver o excesso de pele e a diástase do músculo reto abdominal, que é aquela abertura dos músculos que acontece muito depois da gravidez ou de emagrecimentos grandes, né? Quando a pessoa está gordinha por qualquer motivo, que emagrece, os músculos não voltam iguais, e aí você tem aquela sensação de abdômen frouxo, né? Então você consegue corrigir tanto a pele quanto a cintura, né? Cinturar a pessoa, e também consegue melhorar o tônus abdominal. Geralmente essa cirurgia ela é associada com uma lipoaspiração também, via de regra, né, na parte de trás. Porque quando você puxa o abdômen, ele geralmente vem em bloco. Então, para evitar que a paciente fique quadrada dos lados, a gente costuma associar uma lipo na parte de trás para dar um contorno mais bonito, né, uma aparência mais agradável, mais atraente do abdômen. Mas aí a gente tem que ficar em alerta com os cuidados pós-operatórios. Exatamente. Então, o que acontece? Geralmente, nessa cirurgia, é retirada uma grande quantidade de pele que, idealmente, ela chega até acima do umbigo. Então, a cicatriz ela fica bem baixa, geralmente abaixo de uma cicatriz de cesariana, muitas vezes, né? E a quantidade de pele retirada é muito grande. Então, é importante no pós-operatório, uma das coisas mais importantes é que a paciente mantenha uma posição mais dobrada, fletida para frente, né? No sentido de que o peito fique mais próximo dos joelhos, não tanto. Eu sempre digo que a quantidade certa é a quantidade que a mulher consiga tocar nos joelhos com as mãos, né, ou pelo menos com a ponta dos dedos, de uma maneira a manter a cicatriz sob menos tensão. Fazendo isso, geralmente você tem um resultado muito bonito, uma cicatriz bem fininha e fica livre de problemas de abertura de ponto no pós-operatório. Esse é um dos cuidados. Mas aí, então, vamos falar do alerta, porque se a pessoa não faz isso, você força a cicatriz. Ela tende a Isso, ficar exatamente. com aquela cicatriz que a gente chama de mais grossa. Mais grossa. O que acontece? Toda cicatriz, isso é muito interessante, né? Toda cicatriz que a gente tem, até o primeiro mês da cirurgia, ela tem só 30% da força da pele normal. E até mais ou menos um ano, ela fica com cerca de 80%. Né? Então, principalmente nessa primeira fase, o primeiro mês, é muito importante a gente tirar toda a tensão que a gente puder dela para que ela fique o mais fininha possível. Obviamente, existem outros cuidados que a gente tem que ter também, né? Drenagem linfática é muito importante, principalmente por conta da parte da lipoaspiração, é fundamental. Outra coisa importante, usar os modeladores, né? Os modeladores cirúrgicos são aquelas cintas cirúrgicas que ajudam a dar a forma do corpo depois da cirurgia. Tomar bastante líquido, né? Principalmente em função. É uma cirurgia onde há pouca perda sanguínea, né? Mas como tem uma lipoaspiração, você tem alguma perda sanguínea, mesmo que seja pequena, e o sangue tende a ficar um pouquinho mais grosso. Para evitar que aconteça isso, a gente dá bastante líquido na cirurgia, né, através de soro, essas coisas. E em casa, o paciente vai tomar bastante líquido, água, né, líquidos de uma forma geral, líquidos isotônicos, né, tipo Gatorade, esse tipo de coisa, e água mesmo, para que o sangue não fique muito grosso e você tenha menor chance de ter problemas pós-operatórios que realmente podem ficar sérios, como, por exemplo, né, o tromboembolismo pulmonar, que é uma coisa realmente grave, ou a própria trombose venosa profunda. Isso ocorre devido a quê? O paciente diminui
a deambulação, que é o movimento de caminhada que ela faz, né, há uma tendência do sangue ficar preso, principalmente nos membros inferiores. E, sobretudo, nas panturrilhas, né? A gente sempre diz que o corpo ele tem 3 corações, o próprio e as 2 panturrilhas. Como a deficiência de circulação nos membros inferiores é maior, tanto que as pessoas têm varizes nos membros inferiores, as panturrilhas elas agem defendendo isso aí. Então, como a pessoa fica bastante tempo andando menos no pós-operatório e houve essa pequena perda sanguínea, mas houve, né? A chance do sangue mais grosso ficar preso na panturrilha, que não está funcionando tanto quanto nos dias normais, é maior. Se isso acontece, o sangue ele pode ficar preso mesmo e formar um coágulo, é o que a gente chama de trombo, né? Isso geralmente dá uma dor na perna que parece uma cãibra. Esse trombo, por qualquer motivo, ele pode soltar e quando ele solta e ele cai na circulação pulmonar, quando ele solta, ele muda de nome, ele deixa de ser um trombo e passa a ser um êmbolo, né? E ele cai na circulação pulmonar, a pessoa começa a não conseguir respirar direito e aí pode ter um problema sério. É simples de se evitar, fazendo todas as coisas que tem que fazer, né? Seguindo todas as orientações médicas e a prevenção é bastante simples, basicamente, usar meias no pós-operatório quando indicado, caminhar no pós-operatório, tomar bastante água, sempre digo que mais do que 2,5 litros, 3 litros por dia, né? E, como estava falando, o principal de tudo é caminhar, manter o sangue em circulação no corpo. A gente está trazendo esses alertas porque a gente sabe que as pessoas são um bocado impacientes, né? E aí começa a fazer enquanto está doendo, logo pós-cirúrgico, onde há dor, a cicatriz ainda, ela está ali e ainda vai fazendo. Quando começa a parar de sentir a dor, as pessoas já querem ir para a rua, as pessoas já começam a ficar mais esticada, forçando essa cicatriz, não tem mais esses cuidados que o senhor está trazendo. A gente está fazendo um alerta, porque é importantíssimo até para você não perder a cirurgia que você fez ou não ficar insatisfeito depois de ter passado por todo o procedimento. Acontece de alguém voltar para algum tipo de procedimento por falta desses cuidados? Essa cirurgia, geralmente, o que eu vejo no consultório, assim, é pouco retorno por conta disso. Porque, assim, em função de ser uma grande cirurgia, as pacientes, elas tomam muito cuidado, realmente é muito cuidado. Geralmente, assim, o caminhar, o tomar bastante líquido, fazer a drenagem linfática, né, usar a cinta, é uma coisa que eu nunca vejo as pacientes deixarem de fazer. Às vezes, nos primeiros dias, né, que como está muito recente, elas andam um pouquinho a menos. Mas eu sempre digo assim, que se você andar em torno de 25 passinhos por hora, já é o suficiente para os primeiros dias. Depois a gente vai aumentando isso daí e ninguém tem dificuldade de seguir isso, não. A parte que geralmente causa mais desconforto nessa cirurgia, que não é uma cirurgia que dói, engraçadamente, né? O que incomoda um pouco mais é a hora de fazer a drenagem. E eu sempre digo que é assim, né? Quando a paciente faz uma cirurgia dessa, mais em função da lipo, o incômodo que a paciente tem é como se tivesse feito uma malhação pesada, né? E na hora da drenagem, é você pegar aquela área onde teve uma malhação pesada e vem um massagista japonês em cima fazendo massagem. Então, realmente, é um incômodo que tem. É o dedo na ferida mesmo, né? É o dedo no lugar onde você malhou bastante, né? Então, assim, isso daí... mas o que eu vejo os pacientes terem um pouco mais de impaciência é em relação à posição deitada de barriga para cima, que é assim, você tem que manter essa posição por mais ou menos um mês. Depois de um tempo, assim, cansa um pouco, incomoda as costas, né? Mas, de forma geral, elas seguem bem o pós-operatório e o resultado é extremamente transformacional. Como vê o resultado muito rápido, o pessoal se empolga e faz. E aí a pessoa faz abdominoplastia, tem todos esses cuidados e aí engravida. Uma coisa que é bem frequente, né? Porque o que acontece? O paciente fica muito mais bonita, o pessoal se anima com o resultado da cirurgia e muitas vezes acontece isso. No consultório da gente, no passado, várias vezes aconteceu, esse ano também, algumas vezes. E na realidade, assim, é algo que pode acontecer, não impede que a pessoa engravide, a pessoa pode engravidar normalmente. Mas perde a cirurgia? É que a gente nunca sabe o que vai acontecer em cada gravidez. Certamente a pele vai ser esticada novamente, né? Mas é o que eu sempre digo, assim, cada gravidez é uma história e cada pele é uma história também. Provavelmente vai ter que fazer algum ajuste depois, né? É bem provável, mas o que a paciente ganhou, ela não perde, né? Ela simplesmente, se ela não tivesse feito a cirurgia antes e tivesse engravidado de novo, o resultado seria ainda mais, vamos dizer assim, mais desastroso, vamos dizer, né? Então não perde 100%, não perde, né? Não, de jeito nenhum. Ela aproveita ali muita coisa. Uma grande parte do resultado da cirurgia. Muito embora seja possível engravidar depois dessa cirurgia, não vale a pena engravidar logo depois
de ter feito a cirurgia. Isso acontece muito, né? A gente faz, como eu estava falando, o pessoal se anima porque fica com o corpo realmente bem diferente, muito bonito. E os maridos se animam, as pacientes se animam também. Então, assim, eu sempre recomendo que espere um pouquinho, aproveite bastante a cirurgia e depois tenha um nenenzinho novo. O que pode acontecer com essa cicatriz se não tiver o período ali ainda de... Se for imediatamente... Por exemplo, 60 dias após, se for 3 meses após, ou seja, não completou ali um ano, aqueles primeiros meses que o senhor trouxe da elasticidade. No consultório eu já vi, assim, coisa de 6 meses, não tão antes disso, porque, assim, até em função do pós-operatório, o paciente tem umas certas restrições, fica um pouco mais difícil que aconteça, mas, enfim, pode acontecer de fato. Geralmente vejo isso a partir do 5º ou 6º mês, assim, quando é bem precoce. Como eu estava falando, a cicatriz, ela não recuperou totalmente a força têncil, certamente ela vai alargar um pouco. Isso é o menor dos problemas, que é fácil de resolver, né? Agora, tem que se esperar, ver o que é que vai acontecer em cada caso em particular, ter o nenenzinho, aproveitar bastante aí essa fase do neném novinho e depois, aí, mais ou menos, em torno de 6 a 8 meses depois de ter tido o neném, uma vez que a pele já vai estar mais estabilizada, né, já vai ter tido uma retração normal, a gente vai aproveitar o máximo da retração normal do corpo e a gente vai resolver qualquer problema que tenha ficado, né, qualquer esticada a mais que a pele tenha dado, isso aí vai melhorar um bocado. Ou seja, não perde 100% do primeiro procedimento não. E pode fazer esse ajuste 8 meses após... Sim, a partir de 8 meses, 6 a 8 meses, geralmente 8 meses é um prazo mais justo, porque você vai conseguir pegar a maioria das pacientes, vão ter uma retração nesse tempo. Tem uma dúvida que é bastante comum, porque muitos procedimentos, as pessoas utilizam o mini. Existe o procedimento e o mini procedimento. Por exemplo, a abdominoplastia, aí tem a mini abdominoplastia. Qual é a diferença exata desses dois procedimentos? Porque as pessoas acham assim, não, a cirurgia, a cicatriz vai ser menor. Tem muito equívoco. Muito comum essa dúvida. Isso, inclusive, é uma oportunidade de esclarecer isso melhor. Veja, a mini abdominoplastia, ela não diz respeito à quantidade de pele necessariamente que vai ser tirada. Veja, a quantidade de pele a ser retirada, ou melhor, o tamanho da cicatriz resultante tanto de uma abdominoplastia quanto de uma mini abdominoplastia vai depender da quantidade de pele que está flácida, de pele que está frouxa. Eu geralmente coloco a paciente sentada e você vê a dobra que se forma, né, quando ela está sentada no abdômen. Ali é a quantidade mais ou menos de pele que ela tem sobrando, né, mais ou menos o tamanho da cicatriz. Geralmente pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Quando você faz uma abdominoplastia, você vai dissecar, quer dizer, separar a pele daquela parte de baixo até essa região aqui em cima do peito, né? Então, assim, até o apêndice xifoide que a gente fala. Já numa mini abdominoplastia, a diferença está aí, você vai fazer esse descolamento, você vai soltar essa pele daqui de baixo, do mesmo lugar da cicatriz, né, que vai ser do tamanho ou menor ou maior, dependendo da quantidade de pele que tenha, né? Então, assim, a quantidade de pele Não é mini cicatriz, não é mini né? cicatriz, não. A cicatriz sempre é dependente da quantidade de flacidez. Quanto mais flácido, maior a cicatriz. Imagine só você tirar, por exemplo, tentar tirar, né, uma barriga que está muito flácida, você tentar tirar por uma cicatriz de Pfannenstiel, né, que é a cicatriz da cesariana. Você vai tratar o meio e vai ficar 2 abas penduradas do lado, não faz o menor sentido. Então, você tem que seguir até onde tem pele sobrando. E aí, o que acontece? A diferença da mini abdominoplastia para a abdominoplastia é a quantidade, como eu estava falando, de tecido dissecado. Na mini, você vem até a altura do umbigo e você não ultrapassa isso. Então, o que acontece aqui é o seguinte, para você achar uma paciente que tenha boa indicação de fazer essa cirurgia, existe assim um tipo físico que a pessoa tem que ter, algumas características anatômicas para que ela realmente fique bem. Por exemplo, o umbigo da paciente ele deve ser mais alto do que a média. Porque o que acontece? Quando você puxar a parte de baixo, você vai tirar a pele aqui embaixo, né? Quando você puxar o umbigo vai descer um pouquinho, porque ele não vai ser solto, como é o caso que a gente faz na abdominoplastia clássica, tradicional. Então, o umbigo vai descer. Se o umbigo for baixo ou na altura normal, ele vai descer muito. E aí, quando a paciente tiver de biquíni ou tiver sem roupa, a gente tem a impressão de que o abdômen ficou muito alongado. Isso não é bonito. Na praia é possível, de vez em quando, se ver isso aí. E a outra coisa que é muito importante na mini abdominoplastia é o seguinte, você só dá o ponto nos músculos na parte de baixo, porque a de cima ela está presa, ela continua presa, ainda a gente não soltou, né? Não se solta nessa cirurgia. Então, se trata só a parte de baixo. Se a paciente tiver flacidez nos músculos da parte de cima, vai ficar com aquela... estômago alto.
Porque o pessoal fala, né? O popular estômago alto. Então, tem que ser, é uma cirurgia que tem que ser extremamente bem indicada para que tenha os melhores resultados. Não é fácil a indicação, não. Tem que ter a paciente com o tipo certo para poder indicar ela. E o pós-operatório? O pós-operatório se assemelha muito a uma abdominoplastia, muito embora seja um pouco mais simples, só no sentido de que não teve a dissecção na parte de cima, né? Então, costuma ser mais rápido, mas precisa usar cinta do mesmo jeito, tem que ficar dobrado. Muito líquido. Muito líquido, caminhar, ficar dobrado, fazer drenagem, tudo isso. Então, gente, olha, passou pelo procedimento, precisa ter cuidado também com essas recomendações com o pós-operatório, para não perder e nem ficar prejudicada, né? Ficar com a cicatriz mais grossa, desnecessariamente, às vezes a pessoa já fez por uma questão estética. Exato. Aí perde, né, por conta da falta de cuidado. Aí Eu vai ter que sempre digo voltar que não tem fazer o procedimento. Exato, a pessoa tem que entrar no centro cirúrgico, sair melhor do que entrou e manter essa melhora. Então, eu sempre digo o seguinte, assim, uma coisa muito importante. Cirurgia plástica de sucesso, ela depende basicamente de 3 pilares, né? Você tem uma boa técnica cirúrgica, isso aí é parte do cirurgião, da equipe cirúrgica, da anestesista. Então, uma boa equipe cirúrgica e um local adequado para fazer cirurgia, bons materiais, boas instalações. A outra coisa é a paciente cuidar direitinho da cirurgia no pós-operatório. Eu sempre digo para todo mundo, não existe cirurgia à prova de traquinagem, não tem isso, né? E a terceira coisa é o corpo da paciente também ajudar, né? Porque, assim, às vezes tem fatores que são do próprio corpo, pacientes que tendem a fazer queloide, por exemplo, cicatrizes, né, hipertróficas e tudo isso pode ser tratado. Mas é uma coisa que não tem como o cirurgião, não tem como você... Isso é um fator do corpo mesmo, né? Nem a paciente nem o cirurgião podem fazer tanta coisa. Na verdade, existem algumas coisas, né? Infiltrações de corticoide, cuidados posturais, enfim, uma série de coisas, mas é a parte do corpo que também tem que ajudar. O fato é que para tudo tem jeito, tudo é possível de se melhorar, mas esses 3 pilares eles têm que caminhar juntos para ter um resultado excelente. Cada um tem que fazer a sua parte. Muito obrigada, doutor Daniel, por retornar aqui ao programa Utilidade Pública com mais informações e com esses alertas. Um prazer, gente. Muito obrigado por me receberem aí na casa de vocês. Muito obrigado, Dani. Se vocês quiserem saber um pouco mais de informação, tem o Instagram da gente, é Dr. Daniel Machado por extenso. Entra lá que vai ter bastante informação. A gente vai estar trazendo aqui, gente, doutor Daniel, mais uma vez, a gente até já reforçou esse convite, para falar sobre lipo 3D. Você já ouviu falar sobre isso? Então, sabe que você já sai com o gominho da cirurgia? Bem a gente legal. vai falar sobre isso. Vamos falar. Numa próxima oportunidade. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com o programa Utilidade Pública.